Olá a todos, meu nome é Rafael Henrique e hoje eu vou mostrar para vocês as fases da cidade vista pela Serra São Domingos. A Serra São Domingos faz parte da Serra da Mantiqueira e seu ponto mais alto tem aproximadamente 1.683 metros de altura. Ela é uma grande dádiva da natureza para nós e por isso ela é sempre digna de preservação e principalmente admiração. Na Serra São Domingos podemos ter uma ampla visão da cidade e por isso vamos mostrar nesse vídeo fases da cidade observando pelo ponto principal da serra, onde temos o Cristo Redentor. No início, haviam poucas casas, como podemos ver nesse quadro de Barbosa Gonçalves que retrata a cidade no ano de 1880. Nessa ilustração, podemos ver alguns pontos bem interessantes. Aqui neste ponto, onde hoje ficaria a igreja matriz, temos aqui um símbolo de uma cruz, que significa que aqui era onde ficava o antigo cemitério. Mais embaixo podemos ver neste espaço o lugar onde fundou-se o Largo da Colômbia, que também era apelidado de Praça dos Macacos. Hoje ela tem o nome de Praça Dom Pedro II. A seguir podemos ver também essa formação rochosa de 20 metros de altura, que era chamada de Morro de Tororó, ou também de Morrete de Pedra. Sua localização seria exatamente atrás da Igreja Metodista, que fica na Rua São Paulo, o qual a rua também era chamada de Rua do Tororó por causa deste morro. Neste caminho, onde hoje seria a Avenida Francisco Sales e a Praça Pedro Sanches, temos uma representação bem diferente do caminho dos Ribeirões como temos atualmente, tanto o Ribeirão da Serra como o Ribeirão de Caldas. Mais à frente, temos este conjunto de casas que era aproximadamente o primeiro núcleo de habitantes da cidade, a Fazenda Barreiro, que foi fundada em 1820 pelo coronel Joaquim Bernardes da Costa Junqueira, lugar onde começaria a ter as primeiras áreas de colonização italiana da cidade. Aqui nesta área temos esse espaço onde seria hoje o Termas Antônio Carlos e o Parque Hotel. Atrás podemos ver o Morro da Santa Cruz. Um ponto curioso e muito importante neste quadro é que ele nos mostra este veículo, que era um dos primeiros meios de transporte público da cidade, o qual era um bonde de tração animal que era puxado por burros. Este bonde, que mais tarde teve até trilhos pelas ruas, foi usado por um curto período de tempo, aproximadamente entre 1880 e 1900, para levar as pessoas da estação Mogiana até o hotel do responsável pelo bonde. Infelizmente, nunca mais tivemos nenhum tipo de bonde, o que seria na verdade muito interessante se hoje em dia tivesse uma versão elétrica como temos em algumas cidades turísticas do Brasil, como em Campos do Jordão ou em Santos. Vamos agora dar um salto no tempo indo para aproximadamente 44 anos depois, na década de 1920. Na coleção da agência Scalabrino, temos esta foto que mostra já um bom crescimento nas áreas centrais. Casas, casarões, igrejas, cassinos e verdadeiros palacetes estavam sendo construídos em grande quantidade. A cidade recebeu um ar europeu das variadas construções de arquitetos, engenheiros e mestres de obras, o qual podemos citar alguns dos grandes engenheiros e arquitetos, como o italiano Giovanni Battista Pancini, o alemão Carlos Alberto Maivald, o português Antônio Alves da Silva e os irmãos austríacos Otto e José Piffer. Agora vamos ver alguns detalhes dessa foto. Primeiro, veja onde ficava o antigo cemitério. Foi construída a Igreja Matriz, mas em uma versão menor se compararmos com a que temos hoje. A igreja começou a ser construída em 1913 e foi inaugurada oficialmente no ano de 1920. Na Rua São Paulo, podemos ver a igreja protestante, que hoje é chamada de Igreja Metodista. Ela foi construída exatamente em frente ao Morro do Tororó. Já aqui, na Avenida Francisco Sales, foi construído o Mercado Municipal, o Grande Hotel junto do Cinema Teatro e Cassino Politeama
e também a Prefeitura de Poços de Caldas. Tudo isso foi construído durante o governo do prefeito Francisco Escobar. Já aqui temos o início da construção do Palace Hotel, bem ao lado de um antigo cassino que ficava onde hoje está o busto do Dr. Nelson de Paiva. Na década de 1930, as construções do arquiteto Eduardo Vasconcelos Pederneiras já estavam terminadas. Essas obras incluem o Palace Cassino, o Palace Hotel e o Termas Antônio Carlos. Já aqui, nesse outro ponto, podemos ver onde hoje fica o calendário floral. Em frente ao Termas Antônio Carlos, temos aqui o posto de gasolina Turim. Vamos agora a esta foto da companhia Foto Avenida, que registra um período entre 1931 e no início da década de 40. Nela podemos observar em primeiro plano essa cruz de madeira que era muito comum de serem colocadas desde o meados do século XIX. A cruz era colocada nos pontos mais altos nos morros da cidade. Assim como na Serra São Domingos, também tinha no Morro do Tororó e no Morro da Santa Cruz. A cruz era um símbolo religioso colocado por aqueles que faziam os tratamentos nas águas, que então subiam os morros em via sacra e fincavam os cruzes no topo como pagamento de promessa. A cruz dessa foto era o mirante, que ficava no lugar onde hoje está o Cristo Redentor. Notem que no Morro da Santa Cruz já temos aqui a capela em destaque, já que ainda não havia nenhuma das outras altas construções em sua volta. A antiga igreja matriz foi demolida e, a pedido do Monsenhor Farinha de Castro, foi construída a atual basílica. Uma curiosidade é que nesta época ainda não havia torre construída, pois apesar da igreja ter começado a ser construída na década de 30, só foi inaugurada em 1954. Alguns dos outros detalhes que também podemos observar nesta foto é que aqui nesta região, onde hoje fica o Hotel Presidente, e próximo do Vila Prates, acostumava-se a ter uma atração de circo. Na Avenida Francisco Salles, toda essa parte era toda repleta de árvores, que eram todas plantadas de forma padronizada. Podemos observar também com melhor clareza o conjunto arquitetônico: Prefeitura, Politeama, Grande Hotel e o antigo Mercado Municipal. Nesta foto, na década de 1950, surgiu o primeiro arranha-céu da cidade, o Edifício Bauxita. Inaugurado em 1946, tem 13 pavimentos com um total de 122 apartamentos. Ele foi construído no lugar do antigo Cassino Al Ponto, que pegou fogo em 1944. Como foi construído na época da Segunda Guerra Mundial, conta-se que ele tem uma estrutura inferior capaz de suportar até ataques aéreos. No térreo do edifício está localizada a Câmara Municipal de Poços de Caldas. A igreja matriz já está com a sua torre terminada, e aqui na rua Cícero Figueiredo ainda está o Banco Moreira Salles, bem ao lado do Banco Comércio e Indústria de São Paulo. Na Avenida Francisco Salles temos o início da construção do Hotel Imperador, entre o edifício da antiga clínica de Dr. Benedito Ottoni e o Hotel Continental. A partir da década de 1940, começava a aumentar a verticalização da cidade. Entre a década de 40 e 80, surgiu o Complexo Santa Cruz, ao lado do Edifício Bauxita. Também surgiu o Edifício Ester, Hércules, Condomínio Minério do Banco da Produção na Rua do Cis, o Edifício Poços de Caldas na Rua Grande do Sul, Edifício Emisa na Rua Rio de Janeiro, Edifício Ouro Branco na Rua Minas Gerais, o Edifício Hotel Imperador,
prédio da Previdência Social e o edifício Capri, na Avenida Francisco Salles, e o edifício Nossa Senhora Aparecida, na Rua Paraíba. Nesta foto podemos ver o prédio da Santa Casa já construída. Aqui podemos ver a Associação Atlética Caldense e a Rua São Paulo, que podemos ver que naquele morro que tinha de 20 metros de altura, chamado de Morro do Itororó, já não existe mais. As terras foram todas retiradas para poder abrir a Rua São Paulo e ter também casas construídas no lugar. Vendo agora para o lado direito, temos aqui uma parte do centro, o bairro João Pinheiro, o bairro Marcel Santos, Vila Cruz e o campus da Mogiana. Já no bairro Jardim Planalto, era um espaço ainda não muito habitado. Nesta foto dos anos 80, temos aqui a Igreja São Domingos, a antiga rodoviária que ficava em frente onde hoje fica o Museu Geográfico de Poços de Caldas, e temos também a estação já na sua forma atual, depois que teve uma reforma para poder ter duas salas superiores do lado direito e esquerdo. Porém, nessa época o trem ainda era usado, tanto que seguindo aqui pela João Pinheiro, podemos ver a antiga Companhia Brasileira de Mineração, Indústria e Comércio, chamado também de Minegral, o qual utilizava o trem para transporte de minério, como o zircônio. Já lá no campus da Mogiana temos o Cemitério da Saudade, que tinha a linha do trem passando em volta dele, o qual podemos ver aqui o pontilhão sobre a rua Dr. Wilson Rafael Danza. Chegando aos anos 90, temos já a cidade crescendo ainda mais urbanisticamente. O crescimento levou a ter algumas intervenções que trouxeram alguns benefícios, mas também algumas outras coisas tristes aconteceram. A primeira coisa que podemos notar é a demolição do antigo Teatro Politeama, que virou apenas um terreno, que mais tarde viraria um estacionamento. Temos a estrutura do monotrilho instalada, que chegou a funcionar em 1991, levando alguns passageiros do centro até o terminal rodoviário, mas infelizmente o projeto acabou falhando, deixando apenas a estrutura pela cidade. No local onde podemos ver aqui o rio aberto na Avenida Francisco Salles, foi criado o terminal rodoviário central. Mais prédios começaram também a surgir, como o edifício Manhattan na Rua Prefeito Chagas, o Hotel Joia, que acabou se transformando em um prédio em vertical com 8 andares, e também o Hotel Carlton Plaza, que foi construído no lugar do antigo Hotel Aurora. Na Rua Junqueiras temos aqui o início da construção Shopping Passo das Águas. Ao lado temos a agência Itaú, construída no lugar do antigo Cassino Imperial. O antigo posto Turing já não tem mais, pois foi feito em seu lugar o Calendário Floral. Ao lado do Hotel São Paulo, onde já foi a Mecânica Frison, o espaço foi demolido e aqui seria construído então o prédio residencial Termas. Em frente onde hoje fica o Museu Histórico e Geográfico, podemos ver aqui que a antiga rodoviária foi demolida. No lugar ficou onde hoje está a Praça do Museu. Em cima da estação podemos ver o Jardim Planalto, que começou a já ser bem mais habitado. Nesta foto ainda podemos ver aqui o Minegral, que usava o trem para transporte de minério entre Poços de Caldas e outras cidades. Mas no final desta década, em 1998, marcou um triste acontecimento para Poços, pois foi quando os trilhos entre a Estação Bochita e a Estação Central foram todos retirados, perdendo a utilização da estação tanto para transporte de minério como para o turismo,
e desde então a estação nunca mais foi utilizada para a ferrovia. Chegando atualmente, podemos ver que em poucos anos a cidade foi crescendo de uma forma desenfreada. Bairros e mais bairros surgiram, casas e principalmente prédios foram tomando conta da visão da cidade. As áreas verdes foram tomadas por casas em diversas regiões, e devido a este imenso número de construções, não tenho como comentar sobre cada uma, mas podemos ver que em muitos lugares históricos ainda permaneceram, como o Palace Cassino, o Palace Hotel e o Termas Antônio Carlos, que são os que mais se destacam no meio de tantos prédios. Hoje em dia, há patrimônios históricos efetivamente tombados, que é a segurança de preservação para esses importantes lugares históricos. Há também muitos outros que estão como inventariados, que apesar de permitir a modificação, é exigido que sejam mantidos. Mas esperamos que mais lugares possam serem protegidos para que a cidade não perca as suas características principais de ser uma cidade turística, histórica, termal e principalmente muito linda como sempre foi. Bom, essas foram as fases da cidade vistas pela Serra São Domingos. E esperamos que você tenha gostado desse vídeo clicando aqui embaixo no botão de curtir. Caso você não seja inscrito, inscreva-se no canal e ative também o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Bom, é isso, e nos vemos nos próximos vídeos para resgatarmos juntos Poços de Caldas.